Bíblia Sagrada, ela fala com muita precisão que no céu não entra pecado. Observa que entra pecador, porém arrependido, mas em pecado não. Tem muita gente aí que se veste como um cristão, fala como homem de Deus, mas na verdade está como Acã. O pecado está escondido. Você pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Portanto, se você quer entrar um dia no reino de Deus, você tem que abrir mão do pecado, do engano, da mentira, do embaraço, daquilo que te afasta de Deus. Aleluia. Portanto, o pecado é algo que nos afasta de Deus. Está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Pastor Fábio, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o que é pecado? Quando nós falamos sobre pecado, me veio a memória agora também do segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Um tema muito ministrado, muito falado, é sobre quando Davi deveria estar na guerra. Neste momento ele fica no seu palácio ali em Jerusalém. A Bíblia nos diz que ele vai passear, vai dar uma olhada na varanda e ele vê uma mulher muito bonita. Essa aí é forte, hein? A Bíblia nos diz que no momento que ele vê aquela mulher, pastor, ele se encanta pela beleza dela. Só que veja, Satanás colocou uma mulher para que ele viesse pecado, mas Deus também colocou um servo para alertar o Davi, o rei Davi. Ele disse: olha, rei, esta mulher é mulher de Urias, um dos seus soldados. Veja que Satanás colocou uma mulher para que fizesse com que Davi pecasse, cometesse um adultério, mas Deus deu livramento através de um servo alertando ele para que ele não viesse cometer aquele erro. Só que ele não deu ouvido àquele seu servo. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Satanás coloca um prato para que nós venhamos cair, mas Deus nos dá o escape dizendo: olha, não vá por este caminho. Deus sempre vai enviar alguém para que você não caia no laço do inimigo. Só que Davi estava cego, Davi foi tentado por aquela mulher, ou melhor, pela concupiscência, o desejo desenfreado da sua carne, e ele vai cometer um adultério. Através desse adultério, esta mulher vem ficar grávida. Veja que Davi vai tentar esconder o adultério e, consequentemente, o pecado, o homicídio que ele cometeu contra Urias. Chama Joabe e peça para que Joabe coloque Urias em frente de batalha, para que ele venha morrer. Só que Deus não vai deixar isso passar. Davi tentou esconder, só que no momento Deus vai usar um servo, um profeta chamado Natã. Natã vai repreender Davi. Ele vai contar uma história, e Davi, no momento que ouve aquela história, ele diz que aquele homem era justo que ele viesse morrer. Só que Natã diz: olha, Davi, este homem é você. Veja que Davi, naquele momento que ouve aquela história, ele vai dizer: Senhor, somente contra ti eu pequei. Veja que Davi é perdoado, pastores. Davi é perdoado por Deus porque ele se arrependeu de coração. Só que de uma coisa Deus não poderia deixar passar em branco: as consequências do pecado Davi teria que pagar. Quando nós cometemos algum erro, quando nós pecamos, Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos de coração. Só que as consequências virão sobre nossa vida. Isso ele não pode tirar, é para que nós possamos aprender. Veja que Davi, ao cometer um adultério e ao cometer um homicídio, ele vai sofrer graves consequências dentro da sua família. Ele vai ter um incesto dentro da família. O irmão vai violentar a própria irmã, o outro irmão vai tirar a vida do irmão. Veja que essa foi as consequências que teve. A espada não se apartou de dentro do seu lar. Creio que Davi, se ele pudesse voltar atrás neste erro, ele teria voltado, porque quando ele viu esta consequência, este desastre que cometeu, e dentro da sua família teve tudo isso,
Imagina o medo ou a tristeza que ele teve dentro do seu coração por causa de um erro, mas ele foi alertado. Mas graças a Deus ele se arrependeu, porque nós vemos isso no Salmo 51, um dos salmos mais lindos que foi escrito. Positivo. E ele vai dizer que ele se arrependeu. E veja que o rei Davi, ele sabia da importância que era a presença de Deus na vida dele. Ele poderia ter tirado tudo dele, Deus poderia tirar tudo, mas ele vai dizer: só não afaste de mim a tua presença. Veja que ele cometeu um erro e no mesmo momento ele foi e falou com Deus: perdoa-me, Senhor, porque somente contra ti eu pequei. E muitas das vezes nós estamos vendo, pastor João Paulo Ferreira, que as pessoas não estão levando a sério o pecado de adultério. Hoje em dia as pessoas estão achando que é normal adulterar, é normal ficar em fornicação, mas não é normal. Deus está dizendo: ei, pecado de adultério ainda eleva a condenação eterna. Então, para você que está nos ouvindo, para você que está vendo este vídeo, esta mensagem, fica uma reflexão para a sua vida. Sempre Satanás vai tentar de alguma forma a nossa vida, mas sempre Deus vai enviar alguém para nos dar socorro, vai sempre nos alertar. Se ele não enviar alguém, o Espírito Santo vai falar no nosso ouvido: ei, não faça isso, não vá por este caminho, que você vai pecar, que você vai errar. Então esta é mais uma mensagem para que nós possamos refletir neste momento com Deus. Meu Deus, é forte, pastor Dias. Faz maravilhas. Vocês estão aqui ministrando, eu estou só na fiação aqui, tá? Agora eu quero que vocês volte à memória do começo da nossa gravação. E você também que está assistindo, se você está acompanhando o começo, vai lembrar do que eu vou falar agora. Observa que o pastor Fábio fala-nos sobre a queda do homem que era segundo o coração de Deus, chamado Davi. Começamos falando sobre o primeiro homem, por nome de Adão, que tinha um elo com Deus. O elo foi quebrado por causa do pecado. Agora, Fábio aborda um tema sobre o homem segundo o coração de Deus. Sim. E esse homem também, Fábio, ele teve o elo quebrado. Por quê? Por causa que pecou. E é tão forte esse texto, e também dentro daquilo que nós estamos comentando, que, observa, eu falei no começo que o complicado não é cair. O complicado, sabe o que é? É querer levantar-se. Davi, ele caiu, mas ele se propôs a fazer o quê? A se levantar. Observa que em Salmo de número 51, ele fala a partir do verso de número 10, ele diz assim, olha só, eu quero falar com passivo olhando para vocês para entender. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Agora observa a fala. Se Davi pede para Deus criar, é porque ele já não tinha. Antes ele tinha, mas que quando ele olhou para Betseba, era uma mulher bela, atraente aos seus olhos, ele se encantou, Ele pecou. Cometeu um ato de adultério? Cometeu. O homem de Deus caiu? Caiu. Mas esse mesmo homem de Deus que caiu, ele se propôs no seu coração fazer, sabe o quê? A se levantar. Reconheceu o seu erro. E ele pediu para Deus fazer, sabe o quê? Senhor, não me lance-me fora da tua presença. E não retira lá em Cobidara séria. E não retira de mim o teu Espírito. Meus queridos irmãos, eu falo com muito temor na minha alma. O pecado nos afasta de Deus. O Espírito Santo, está escrito que ele intercede por nós com gemido e inexprimível. Já pensou o que é chorar
gemendo, ele intercede por nós. Agora, como é que ele vai interceder por alguém que está viciado? Pastor, viciado a palavra mais correta é essa. Viciado na prática pecaminosa. O Senhor Deus tem te alertado, tem falado, você conhece a palavra, mas está aí enganando a quem? A você próprio, né? Mas dentro desta programação Momento com Deus, palavra de reflexão, Deus está chamando-nos, convocando-nos para santificação. É bem verdade que para aqueles que estão na prática pecaminosa, eles vão criticar este vídeo. Para aqueles que estão na prática do engano, o like deles vão ser assim, ó. Mas para aqueles que caíram, estão tentando se levantar, procura ter uma vida diante da presença de Deus, essa pessoa vai dizer: esta palavra é para mim. Deus está falando comigo.